Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia, e estou aqui para mais um Pergunta ao Silvio Andrade. Hoje será o segundo vídeo sobre a água magnetizada, que foi uma pergunta do meu aluno do curso online, Gustavo, tá? Mas, só que desta vez eu vou falar sobre como essa água magnetizada atua no concreto. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Nós sabemos que é importante nós termos um concreto de qualidade para executar nossa estrutura. Então é por isso que nós temos as adições, os aditivos e também agora a água magnetizada, né? É mais uma tentativa para a gente melhorar cada vez mais o nosso concreto. Só que não adianta nada nós termos um concreto de qualidade que chega na obra, se na hora da execução cometemos vícios construtivos e levamos esse concreto a ter uma performance que não é desejada, ou seja, nós perdemos toda aquela qualidade do laboratório e executamos o concreto com vícios construtivos. Então veja, não perca mais tempo, entre aqui no link que está na descrição desse vídeo e faça o meu curso online e aprenda diversos detalhes importantes de cada etapa da execução da estrutura de concreto armado. Entre lá e venha fazer parte do nosso grupo VIP, onde trocamos ideia e conversamos sobre a engenharia de uma forma geral, ok? Agora, Gustavo, vamos falar o que é que acontece com a água magnetizada quando nós utilizamos ela no nosso concreto. O que acontece com o nosso concreto, tá? Então, primeiro, vamos ver a importância da água no concreto. Claro, todos nós sabemos a importância da água no concreto, que é a hidratação do cimento, ela é responsável pela microestrutura do concreto, ela é responsável pela trabalhabilidade, pelas resistências e pela durabilidade geral do concreto. Tudo isso nós sabemos que nós precisamos de uma boa hidratação do cimento, de uma boa relação água-cimento, então, da trabalhabilidade ideal. E tudo isso vem com a água, claro que tem os aditivos para ajudar, tem as adições e tudo mais, mas a água é um fator importante disso tudo. Então o que acontece? Quando a gente percebe que a água é utilizada o quê? 1 bilhão de toneladas de água por ano para confeccionar concreto no mundo. Ou seja, todos os anos 1 bilhão de água é utilizada só para confeccionar o concreto. E nós sabemos que a água doce do mundo é o quê? Ela é finita. Então, quanto mais água a gente economizar, melhor. E veja que não estamos nem falando na água da cura, na água de argamassa, é a água do concreto. Então, o que é que a água magnetizada pode contribuir para isso, para a economia da água, que nós temos água doce no mundo? Então, veja, quem assistiu o vídeo passado, que eu falei sobre a magnetização da água, sabe que a água se forma em aglomerados, né, de moléculas de águas amorfos, né, com várias moléculas, várias quantidades de moléculas, né, que formam um aglomerado. Então nós temos a superfície específica da água é variável de cada aglomerado. Então nós temos sem nenhuma uniformidade. E quando a gente tem um campo magnético que passa essa água nesse campo magnético, o que acontece? Nós uniformizamos esse tamanho da água, nós aumentamos em muito a superfície específica. Por quê? Porque antes ele era um aglomerado de muitas moléculas, que eu botei tudo igual para facilitar, e ele sai uniforme, com uma molécula um aglomerado com apenas 6 moléculas de água uniformemente distribuída em forma hexagonal. Então você tem uma superfície específica muito maior, ou seja, você tem um aglomerado que tem uma área muito menor por aglomerado, né? Então a maior superfície específica da água do conjunto. Então veja, o que é que essa água magnetizada faz no nosso cimento? Então vamos imaginar apenas 1 grão de cimento. Veja, eu não estou preocupado aqui com a escala desse desenho, com o tamanho das moléculas de água, dos aglomerados de água. Eu estou apenas fazendo um desenho para a gente entender melhor o que eu quero dizer a vocês, tá? Então veja, quando a gente pega a água e joga nesse concreto, na nossa água normal de torneiro, a água que a gente normalmente está utilizando, então é como eu falei, tem aqueles aglomerados de água de diversos tamanhos, que ele envolve o cimento. Então você envolve o cimento com aqueles aglomerados, né? Que é a unidade da água, aquele aglomerado com diversas moléculas de água. Quando você utiliza o concreto, a água magnetizada, que tem aquela água com apenas 6 moléculas de água, o que acontece? A superfície de água ao redor do concreto, né, da capa do grão do cimento, é muito mais fina. Então você tem uma facilidade maior de hidratar esse grão de cimento, de penetrar nesse grão de cimento. Então você tem o quê? Você tem mais formações de cristais, né, do CSH, do nosso cimento, né? Então você tem um cimento muito melhor hidratado do grão. Então todo o cimento do concreto vai ser melhor hidratado. E outro detalhe importante é o seguinte, que essa água
é como se ela aumentasse o poder de molhagem dela. Então, quando você for também olhar ela envolvendo os agregados graúdos e miúdos, ela também vai facilitar, vai melhorar essa molhagem. Então, ela vai ter um processo de água de trabalhabilidade também muito melhor nesse concreto quando você utiliza água magnetizada. Então, o que é que isso aqui promove no nosso concreto de uma forma geral? Então, veja, melhora efetivamente o slump do concreto, chegando até a 400% de melhora. Isso aqui eu vou mostrar um gráfico que foi feito num site dos Estados Unidos. Ele pegou os traços de concreto, né, e utilizou uma relação ao abastecimento 0,45, 0,50 e 0,55. Ou seja, uma água normal e uma água magnetizada. Então, quando ele usou o 0,45 com a água normal, ele teve este slump. Quando ele fez com água magnetizada, ela subiu 400%. Foi para 15 de slump. Então, veja um concreto com relação ao abastecimento de 0,45 com 150 milímetros de slump, ou 15 centímetros de slump. Quando ele fez com 0,50, ele tinha 50 milímetros de slump, ele foi para 200 e alguma coisa, ou seja, subiu 300%. Então você veja que a água de trabalhabilidade, a água magnetizada, ela aumenta em muito o slump devido ao aumento do poder de molhagem dessa água. Tá? Então você tem um cimento muito melhor hidratado e também você tem os agregados que você promove um poder de molhagem nesses agregados, na água de trabalhabilidade, e você tem um aumento muito grande dos slump. Agora, já no 55, você não teve um aumento muito grande, você teve um aumento apenas de 25%. Então você percebe que só este fator da gente hidratar melhor o cimento e de a gente aumentar a trabalhabilidade desse nosso concreto com água, a gente percebe que é pano para manga para a gente poder melhorar esse nosso concreto. Ou seja, ele vem aumentar a resistência à compressão, tração e flexão, né, que você pode, mantendo o slump, mantendo o consumo de cimento, você tem uma melhor reação. Inclusive você pode fazer, manter o cimento e baixa mais essa relação ao cimento para você chegar no slump que você necessita. Então você vai ter um concreto com muito mais resistência. Tá? Você pode também, o teu cimento pode ser reduzido em até 75%. Você veja que como o efeito pode acontecer. Agora, claro, 75% nesse traço estudado nos Estados Unidos. Você necessita ter um traço, não existe uma fórmula de bolo. Aqui nesse traço ele botou, porque não existe, né? Você tem que ter um tecnologista que ele vai dosar o concreto na sua obra, ou seja, os agregados disponíveis, as adições também, o cimento que você tem, a água, se for magnetizado ou não, né? Sempre você vai ter que dosar, para que você tenha um concreto individualizado para a sua peça estrutural, para a sua estrutura, para a sua obra, ok? É sempre importante saber isso. Não existe esse negócio de fórmula de bolo, porque a areia é diferente. Em cada lugar do Brasil usa uma areia, usa um tipo de pedra, usa um tipo de cimento. Então você tem que ter um concreto que vai ser dosado para a sua obra. E claro, é uma importância muito grande de tecnologia de concreto nessa obra. Aumenta a resistência ao impacto e quando a água magnetizada é utilizada também na altura, aumenta a densidade desse nosso concreto. Então veja, Gustavo, o que a gente mostra com a água magnetizada é que ela dá um aumento de qualidade muito grande para o nosso concreto, além de economizar água, além da possibilidade de economizar cimento, ou seja, eliminar o CO2 que vai para a natureza. Então, diminuindo a quantidade de água do concreto, diminuindo a emissão de CO2 para a natureza, nós estamos apenas melhorando o nosso planeta, né? Então, conseguimos melhorar o nosso planeta, além de ter um concreto de muito mais qualidade. Então, era isso que eu queria falar sobre a água magnetizada, o que é que ela faz no nosso concreto. Gustavo, espero que você tenha gostado. Se gostou, também curta, compartilhe. Se você não é cadastrado no nosso canal, se cadastre. Você não perde nada e você aumenta a visibilidade do nosso canal, você faz com que o nosso canal cresça, ative o sininho, todo filme que entrar você vai assistir, você vai ser comunicado, desculpe. E compartilhe esse vídeo, compartilhe os vídeos do nosso canal para que mais gente entre nesse debate, ok? Então aguardo você no próximo vídeo, um abraço e até lá.